Anjos. Só de falar essa palavra, um monte de imagens vem à cabeça, né? Seres de asas enormes, protetores celestiais, até guerreiros superpoderosos. Mas será que essa imagem toda que a gente vê nos filmes, nos livros, tem a ver com a realidade? Hoje, a gente vai mergulhar no que as escrituras realmente contam sobre essas criaturas tão fascinantes. Pensa aí por um instante. Se eu falo anjo, qual é a primeira imagem que aparece? É aquele querubim fofinho de uma pintura antiga? Um guerreiro com armadura brilhante de um filme de ação? Ou é alguma outra coisa? A cultura popular é uma verdadeira fábrica de anjos. Tem de tudo, né? Os anjos que parecem um gênio da lâmpada, que realizam desejos, outros que são tipo forças cósmicas que a gente invoca para uma ajudinha espiritual, e claro, não dá para esquecer os heróis de cinema e os guias super sensíveis. A imaginação humana, olha, vai longe. Mas vamos dar uma pausa na ficção. A pergunta que realmente nos interessa é: o que a Bíblia, que é a fonte original de muitas dessas ideias, de fato diz sobre eles? Se prepare, porque a resposta pode ser bem diferente do que a gente está acostumado. E o primeiro ponto que é fundamental é este: a Bíblia não trata os anjos como se fossem só símbolos ou alguma metáfora poética. Pelo contrário, ela os apresenta como seres reais, pessoais, criaturas de verdade. E para não deixar nenhuma dúvida da importância deles, olha só esse número, 300. É mais ou menos o número de vezes que a palavra anjo aparece na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Fica claro que não é um detalhe qualquer na história, né? E pode tirar da cabeça aquela ideia de que são robôs espirituais programados só para obedecer. A Bíblia descreve eles com personalidades bem complexas. Eles têm nomes, como Gabriel, Miguel, eles sentem emoções, como alegria, têm uma inteligência gigantesca e, talvez o mais impressionante, têm livre-arbítrio, a ponto de alguns deles terem escolhido se rebelar. A natureza deles, na essência, é espiritual. Isso quer dizer que eles não têm um corpo físico como o nosso, mas eles têm a capacidade de assumir uma forma visível, muitas vezes parecida com a humana, para poder interagir com o nosso mundo e cumprir as missões que recebem. Essa frase aqui é muito poderosa. Ela foi dita por um profeta para o servo dele que estava morrendo de medo na frente de um exército inimigo. E essa resposta abre uma janela para uma realidade que a gente não vê. O mundo espiritual ao nosso redor não só é real e ativo, como ele é muito mais populoso do que os nossos olhos conseguem enxergar. Ok, então eles são reais e pessoais. Mas a grande questão é, por que eles existem? Qual é a verdadeira função deles no universo? A resposta está toda neste versículo que é fundamental. Preste atenção no alcance disso. Todas as coisas, visíveis e invisíveis. E isso, claro, inclui os anjos. E a frase final revela o propósito deles de uma forma que não deixa dúvida. E aqui está o ponto central de tudo. Por ele e para ele. Essa pequena frase muda tudo. A existência deles não é, em primeiro lugar, para nossa conveniência ou para realizar nossos desejos. A razão de ser dos anjos, segundo a Bíblia, é glorificar, servir e obedecer ao seu Criador. Ponto final. E esse reino espiritual não é uma bagunça, uma anarquia. Pelo contrário, existe uma ordem, uma hierarquia estabelecida por Deus, com seres como serafins, querubins e arcanjos, cada um com funções bem específicas. Isso mostra que o governo de Deus é um governo de ordem, e não de caos místico. Então, o que acontece quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça? A conclusão nos leva a uma mudança radical na nossa perspectiva sobre todo o mundo espiritual. Olha só esse contraste direto. A visão comum, a mais popular, nos coloca no centro do universo. Já a visão bíblica vira isso de cabeça para baixo. Deus está no centro. Os anjos servem aos propósitos dele. E quando nos servem, é porque Deus os enviou como parte de um plano muito maior. Essa frase aqui resume a ideia principal de forma perfeita. A lealdade primária deles não é com a gente, é com Deus. O serviço e a proteção que eles podem oferecer são uma consequência da obediência deles ao comando divino, e não uma resposta direta aos nossos pedidos. É uma diferença que parece sutil, mas que teologicamente é gigantesca. E por que essa diferença toda é tão importante na prática? Porque ela nos dá um equilíbrio muito saudável. Por um lado, nos impede de cair no ceticismo, de simplesmente ignorar a realidade do mundo espiritual. E por outro lado, nos protege de uma fascinação exagerada que pode acabar em idolatria, colocando os anjos em um lugar que pertence somente a Deus. No final das contas, o ponto-chave é este: o estudo sobre os anjos não deveria terminar nos anjos.
deveria nos levar a uma admiração ainda maior pela majestade, pelo poder e pela glória do Deus a quem eles servem sem parar. Então, fica aqui a reflexão. Se os anjos existem para a glória de Deus e não primariamente para nós, como é que isso muda a nossa forma de enxergar o mundo espiritual e o nosso próprio lugar no universo? É uma perspectiva que nos convida a olhar para muito além de nós mesmos.